consumidor deve ficar muito atento aos serviços contratados para evitar algumas dores de cabeça. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o especialista em direito do consumidor, Dr. Márcio Carvalho. Muito boa tarde. Tudo bem? Obrigado mais uma vez aqui pela sua presença aqui em nossos estúdios. Eu que agradeço. Vamos começar perguntando quais as recomendações para os foliões que, por exemplo, numas festas ou em bailes, acabam consumindo bebidas ou comidas estragadas. Deu problema. De quem é a culpa? Do consumidor, do folião que assumiu o risco ou de quem está vendendo esse produto? Jamais do consumidor. Ele não tem essa responsabilidade. Aquele que presta o serviço, entrega o produto, vende a mercadoria, tem a obrigação de entregá-lo em condições para o uso que não causem qualquer dano ou risco ao consumidor. Então, essa responsabilidade ou essa assunção de risco não é do consumidor, ele é vítima nesse contexto. E aí, o que ele deve fazer quando esse tipo de coisa acontecer? Bom, um grande problema que o consumidor enfrenta é o da prova. Provar de quem ele adquiriu e que realmente ele sofreu esse tipo de dano. Então, as testemunhas são muito importantes e toda e qualquer despesa, seja bilhete, ingresso, em determinados eventos, e despesas hospitalares, remédios, isso ele deve produzir em termos de prova documental para que possa conseguir demonstrar que ele sofreu realmente aquele tipo de dano. E de quem é o ônus da prova, nesse caso, por exemplo? A regra é de atribuir o ônus da prova à vítima, mas esse ônus da prova pode ser invertido a critério do juiz, quando há uma hipossuficiência do consumidor ou quando o juiz se convence da necessidade dessa inversão pela impossibilidade do consumidor produzir essa prova em seu favor. Tá certo. E o que ele deve fazer? Por exemplo, acabou, está nas festas, ou seja, está tudo fechado, como é que ele deve fazer? Ele chega agora depois, na quarta-feira de cinzas, com todas as provas, e aí ele entra? Sim, ele não tem essa urgência. Não tem o que fazer absolutamente nada durante o feriado. Sim, né? A não ser levantar os elementos de prova, buscar testemunhas, identificação das testemunhas, para que ele possa contactá-las depois, mas não há nenhuma urgência para que ele demande agora nesse período do carnaval. Ele pode aguardar que encerrem esse período de festas e feriados, procurando aí a Defensoria Pública, o PROCON, ou ajuizando sua demanda numa vara civil ou nos juizados especiais. Tá aí no caso do folião que vai para a festa, para essas pipocas com abadás ou então fantasias e acaba comprando uma fantasia estragada e na hora ele percebe que aquela fantasia não é a que ele havia comprado. Quais são os direitos que ele deve pleitear? Bom, o consumidor tem o direito tanto ao dano material que sofreu, que é exatamente esse tipo de prejuízo na mercadoria adquirida, como também pode sofrer dano moral, porque ele depositou expectativas numa determinada viagem para participar de um determinado evento e essa frustração gera dano moral. E o consumidor pode, então, demandar tanto o comerciante quanto o fabricante, são responsáveis solidários por esse dano. Tá certo. E durante um desfile ou dentro de um baile, num clube fechado, num ambiente fechado, ele acaba se machucando. De quem é a responsabilidade? Seria do Estado ou do organizador? Bom, o Estado responde pelos atos praticados pelos seus agentes e subsidiariamente por aqueles que prestam serviços delegados do Estado. Se o evento é um evento privado, se é um evento fechado, essa organização é responsável por isso. Mas pode ser que ela alegue que, na verdade, não foi ela, mas foi um outro folião, uma outra pessoa que ali se encontrava, que causou o dano e pode ter a sua responsabilidade, então, excluída, porque o fato causado não foi direto por si, mas por terceiro. Então, o consumidor tem que sempre estar atento à questão da segurança, às testemunhas e às provas daquele ato para que possa atribuir responsabilidade. Quer dizer que existem muitos direitos aí para os foliões. É só ficar atento, Porque se acontecer alguma coisa, tem como recorrer. Sem dúvida nenhuma. Tá certo. Doutor Márcio Carvalho, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no nosso Jornal da Justiça, primeira edição. Eu que agradeço. Boa tarde.